amigos meus que, como eu, gostam do futebol, que gostam do esporte, aqui estamos para o nosso Na Área do Esporte, Na Área do Esporte eivado, com informações quase que exclusivamente para a histórica conquista do Maringá Futebol Clube, que mais uma vez está finalista do Campeonato Paranaense de Futebol, depois de um resultado épico na Arena da Baixada. O Maringá Futebol Clube impôs 0-3 ao rubro-negro, ao favorito rubro-negro, encerrando estas semifinais polêmicas, por conta de que no estádio regional Willy Davids as equipes tinham jogado, houve empate em 1-1 e houve de parte do time da capital, principalmente do técnico Maurício Barbieri, críticas severas ao estado do gramado do Willy Davids, que, convenhamos, está realmente ruim. Mas o treinador do Atlético Paranaense deixou claro, evidenciou, não disse com estas palavras, mas externou que na Baixada seria diferente, porque o gramado sintético é muito melhor, a bola corre, e um time que tem mais competência fica em condições de usar essa competência para superar o adversário. Ele dizia isto vaticinando que o Atlético classificar-se-ia sobre o Maringá Futebol Clube, e não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um Maringá ousado, foi um Maringá muito bem organizado na sua sistemática defensiva, fazendo parar as pretensões ofensivas do Atlético Paranaense, um organizado meio-campo capitaneado pela lucidez do Léo Ceará, pela boa atuação do Rodrigo, do próprio Buga. Enfim, a típica partida que o Maringá fez, daquela de onde você não pode extrair um destaque principal, do Davidson, com defesas providenciais, do sistema com 3 zagueiros, num primeiro momento com o Ronald, com o Tito e com o Max Miller. O Max Miller saiu contundido ainda no primeiro tempo, mas entrou o Cauã e nada se alterou. Essa defensiva bem postada, o meio do campo abastecendo rápido o ataque maringaense, com Negueba uma vez mais se destacando. O Moraes, como joga esse garoto, muito bom, tendo uma atuação espetacular, e o predestinado Maranhão, o Maranhão que chegou até a ser alvo de críticas por conta de que passou um período sem fazer gols, e tem aquela definição simplista, eu diria assim, de que, olha, o centroavante vive de gols, se não faz gols ele é um inútil. Não é. O Maranhão, mesmo à época quando não fazia os gols, ele sempre foi muito útil para o sistema do Jorge Castilho, o treinador, que sempre o manteve titular. E ele deu a resposta ontem por conta de que estou gravando isso na quinta-feira, essa nossa conversa, mas na quarta-feira ele fez o gol de abertura, levantamento do Léo Ceará. Enquanto a gente vai conversando, as imagens vão sendo apresentadas aí, e as imagens, mais do que as minhas palavras, externam essa superioridade que o Maringá exerceu sobre o Atlético Paranaense, fazendo calar mais de 20 mil pessoas presentes na Arena da Baixada, que não acreditava no que estava vendo, e deixou a Arena da Baixada incrédula, olhando para o placar. E como isso é possível? Eu estou no futebol já há algumas décadas e, sinceramente, eu não me lembro de uma equipe de Maringá botar 3, como Eric, nosso produtor e diretor aqui do canal, sempre brincamos, enfiar 3 bolas. Eu não me lembro de uma equipe de Maringá ter enfiado 3 bolas no Atlético ou qualquer time da capital. Isso é um resultado histórico. Eu vou pesquisar depois, perguntar para o professor Google, mas não creio que, não só o futebol profissional de Maringá, mas do interior do estado. É um resultado improvável. Eu confesso até, não gosto muito dessas projeções para o futebol, por conta de que sei que nesta modalidade esportiva o imponderável está sempre presente. Então é arriscado você fazer uma projeção, olha, o time tal vai ganhar, tantos gols serão feitos. Eu até, envergonhado, confesso, na condição de torcedor, que eu não estou aqui para torcer, estou aqui na condição de jornalista, mas, convenhamos, há dentro de mim, sim, antes de um observador crítico, um torcedor. E a minha projeção mais otimista é de que o time do Jorge Castilho conseguiria um empate e depois decidiria nos pênaltis, com possibilidade de se classificar, como classificado está, para as finais do Campeonato Paranaense pela 4ª vez em sua história, pela terceira vez em sua história.
Foi finalista em 2014, foi finalista em 2022 e foi finalista em 2024, o ano passado. Aliás, estavam em campo na quarta-feira o campeão, o Atlético Paranaense, e o vice, o Maringá Futebol Clube. E agora, 2025, mais uma vez, vai para a final. Voltando ao que eu dizia, eu não imaginava uma vitória, ou se otimista projetasse uma vitória ali por diferença de um gol. Agora, 3-0, 0-3, sinceramente, eu não tinha condições cognitivas para fazer essa projeção, mas foi isso que aconteceu. De parabéns o Maringá Futebol Clube, está finalista do Campeonato Paranaense. Os jogos já agora no sábado, às 16 horas no estádio Willie Davids, e uma semana depois em Vila Oficinas, no estádio Germano Krieger, por conta de que na outra perna da semifinal, destas semifinais, passou o Operário Ferroviário de Ponta Grossa. Abateu o Londrina por 2-1 no jogo de volta, tinha perdido em casa por 1-0, tinha perdido em Ponta Grossa, foi a Londrina e superou a equipe do Tubarão por 2-1, nos pênaltis o Operário se qualificou. É uma final inédita, não inédita, considerando equipes do interior, por conta de que já houve Maringá e Londrina na final, já houve Londrina e Cascavel na final, o Operário já foi uma vez campeão, mas contra um time da capital, contra o Curitiba. Então, se não inédita, pelo menos rara, uma final no futebol paranaense com duas equipes do interior, convenhamos, as duas melhores equipes, não é? O primeiro jogo em Maringá e o segundo em Ponta Grossa, em decorrência de que a equipe do Operário fez, na classificação geral, a melhor pontuação. Essa questão da classificação geral é interessante se citar, até por conta de que em veículo aqui do nosso grupo eu cheguei a publicar que o Maringá poderia ultrapassar o Operário se vencesse o jogo contra o Atlético. Não é isso. Por conta de que a classificação geral ela é extraída da somatória dos pontos obtidos na primeira fase, não é? E o Maringá Futebol Clube, me parece, obteve 19 pontos, e também seguem pontuando nas etapas seguintes. Nas quartas de final, o Maringá Futebol Clube somou 3 pontos contra o Curitiba, ao vencê-lo no Willie Davids por 2-0, contabilizou mais 1 ponto na capital, porque lá empatou, e a mesma coisa aconteceu diante do Atlético. Jogou em casa, fez 1 ponto, jogou na Arena da Baixada e fez mais 3 pontos. Somando tudo isso, o Operário, nesta fase seguinte da classificatória, fez menos pontos que o Maringá, por conta de que ele empatou nas quartas de final as 2 partidas e depois perdeu uma partida, não pontuou contra o Londrina, mas compensou pontuando fora de casa. Portanto, enfim, essa questão de matemática é muito complicada, mas o que está posto é que o Operário tem uma pontuação maior. Me parece que 25 pontos tem o Operário e 24 pontos tem o Maringá. É fato que as partidas serão disputadas, a primeira delas no estádio regional Willie Davids e depois no estádio Germano Krieger, na simpática Princesa dos Campos, na querida Ponta Grossa. Enfim, vamos acompanhar isso. Promete muitas emoções esse confronto, já no sábado, certamente com o estádio Willie Davids apanhando o público recorde. Os ingressos já estão sendo vendidos antecipadamente e há por eles uma procura muito grande. Este sempre fiel público maringaense, que é um dos melhores do país. São raros os estaduais em que uma agremiação leva tanta gente aos estádios como o Maringá Futebol Clube tem feito nesta temporada no campeonato estadual. Público, a expectativa de que bem superior a 10 mil torcedores para o jogo deste sábado, e oxalá o time de Jorge Castilho consiga consolidar a condição de campeão. Aliás, o Jorge Castilho, parabéns a este profissional, me parece que ele assumiu o Maringá Futebol Clube em 2021, 2022 foi finalista, 2023 chegou às semifinais do campeonato, 2024 foi vice-campeão. Não sou eu que estou dizendo, são os números que me autorizam a dizer que é um profissional da mais alta competência, que está enfronhado no futebol, na história do futebol profissional de Maringá, e sucesso para o Jorge Castilho e para os seus comandados, para o seu elenco, o elenco de jogadores que tem demonstrado muita determinação. A vibração deles, a gente percebe que há um clima de satisfação. A própria diretoria tem seus méritos nisso também, para montar este grupo, para conduzir este grupo. A gente sabe que
no universo do futebol há muita vaidade, há muita frescurite, há muito gato gago, mimimi. No Maringá Futebol Clube a gente não percebe isso, a gente percebe que há sim seriedade a partir do corpo diretivo na comissão técnica entre os jogadores. Sucesso, portanto, para o Jorge Castilho, este profissional que tem uma paciência, porque a gente sabe, trabalhar com futebol é uma paixão, então você faz uma coisa, aí você liga o rádio, liga a televisão, abre as páginas de um jornal, acessa um site, enfim, e vê o que se diz, muitas vezes coisas inconsequentes, e o Jorge sempre teve muita tranquilidade, muita paz, tem uma paz franciscana para absorver as críticas, assimilá-las e mostrar em campo como ele mostrou quando colocou o Maringá Futebol Clube nas finais do Campeonato Paranaense. Torcida tricolor em êxtase, sucesso, portanto, para esse grupo. E já no sábado todos os caminhos levam ao Estádio Regional Willie Davis. Era isso, gratidão pela sua atenção ao nosso trabalho aqui na área do esporte.